ela está lá em 1 Timóteo 1 Timóteo 6, do 6 ao 10, diz assim: porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e atormentarão a si mesmo com muitas dores. Aqui Paulo, né, dando as instruções para Timóteo do que ele iria fazer quando ele deixou ele lá para cuidar da igreja. E ele fala que, bem claro, que nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos deste mundo. Tem um ditado que diz que caixão não tem nem gaveta. E realmente não tem. Às vezes a gente se apega tanto na necessidade de estar buscando cada vez mais enriquecer. Não que ser rico seja um pecado, algo ruim, não é. Mas o amor ao dinheiro, ao excesso disso, faz com que muitas das vezes a gente perca a nossa própria fé, a nossa própria credibilidade em Deus. Se a gente for olhar mais um pouquinho aqui para frente, lá em Timóteo mesmo 17, Paulo, ele exorta, ele mostra para Timóteo como exortar os ricos daquela época. Ele diz assim: exorte os ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza. Muitas vezes a gente acha que é porque eu tenho muito dinheiro, eu não vou passar por problema, eu não vou passar por perrengue, eu tenho uma vida garantida. Só que a riqueza ela é muito instável. Se a gente for, eu não passei por essa época, mas se a gente for lembrar lá da época do Collor, que você dormiu com valor X na sua conta e acordou com nada na sua conta. Ou seja, ao mesmo tempo que você tinha, você não tinha. E nessa época aqui de Paulo, que ele pede para que Timóteo exorte esse povo da época, era um pouquinho mais complicado, porque a riqueza deles naquele tempo era gado, era plantação, e do nada vinha uma peste que levava tudo, do nada vinha uma mortandade que levava todos os gados, e eles ficavam pobres. Então, aí ele continua, ele nos traz mais ou menos umas 5 exortações, aqui a partir do capítulo, do versículo 17. Essa é a primeira, né, para a gente não depositar a nossa esperança na estabilidade do dinheiro e da riqueza, mas que a gente deve depositar a nossa esperança no Senhor, que diz assim, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Ou seja, Deus ele tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos ver prosperar na vida. Deus não quer que a gente venha nessa vida só para trabalhar e passar raiva. Deus quer que nós possamos desfrutar do que o trabalho nos dá, mas desfrutar de uma forma que a gente não coloque todos esses bens materiais à frente do Senhor. E continuando, né, o versículo 18 diz assim: que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras. Dani, não quer você ser rico em boas obras? E isso garante que eu vá para o céu? Não garante que você vá para o céu. Não é uma moeda de troca. Você vai fazer o bem e vai para o céu, não. Mas a palavra do Senhor aqui diz que você tem que ser rico em boas obras, ajuntando para si um tesouro que é sólido, fundamentado para o futuro, a fim de tomarem posse da vida eterna. Ou seja, você tem que ser generoso no seu dar, você tem que ser generoso no seu repartir, você tem que ser generoso com o seu próximo. Isso você vai ser rico em boas obras. Não que isso garanta a sua entrada no céu, mas isso ajuda, porque mostra onde está o teu coração. Mostra que o teu coração não está aqui nas riquezas, que o teu coração não está no dinheiro. O seu coração está no Senhor, porque tudo que temos é o Senhor que nos dá. Tudo que possuímos foi o Senhor que nos deu. E nada mais justo que a gente consiga dividir com o nosso próximo, né? Os nossos bens materiais e o nosso tempo.
nós devemos colocar, que nessa noite, que a gente possa colocar a nossa confiança em Deus e acreditar que, independente da situação, Deus ele está diante de ti, ele tá provendo, ele está mudando as circunstâncias, e que a gente não se apegue somente no dinheiro, mas a aprender a agradecer a todo momento, agradecer o que Deus tem feito por nós. Aleluia. Só o fato da gente acordar, levantar, poder respirar, a gente tem que ser grato ao Senhor, porque muitos não acordaram, muitos necessitam de alguém para te ajudar a fazer alguma coisa. Só o fato de você poder, uma coisa simples, você poder levantar e ir no banheiro sozinho, é motivo de agradecimento, porque muitos não conseguem, muitos não podem isso, e a gente às vezes quer agradecer só por uma coisa muito grande, por um milagre financeiro, algo muito maravilhoso, mas a gente esquece de agradecer no pouco, que é no simples que Deus, ele se mostra presente na nossa vida todos os dias. E a gente pode acordar, a gente pode ter vida, a gente pode ter saúde, a gente pode correr atrás do nosso emprego, correr atrás do nosso sustento. Claro, colocando Deus em primeiro lugar, sabendo que dele provém todas essas coisas, e que a gente possa não nos deixar desviar a nossa fé por conta do dinheiro, ou por uma falta dele também, porque às vezes o excesso faz com que nós pecamos contra o Senhor e deixe de ter a fé em Deus, porque você vai acreditar mais no que você tem, mas a falta dele também às vezes nos deixa entristecido, porque daí você olha para o seu lado e você fala, mas o irmão tem e eu não tenho. Aí começa aquele questionamento, mas o porquê? O porquê? A gente não tem que questionar isso, porque a verdadeira riqueza, ela não está aqui nessa terra, a verdadeira riqueza ela está no céu. Aleluia. É para lá que nós somos estrangeiros aqui, então a gente tem que ser gratos e viver de acordo com o que Deus nos proporciona, porque como diz aqui, né, no versículo 7, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo sustento e o que nos vestir, estejamos contentes. Assim como Paulo diz que ele aprendeu a ser agradecido no pouco e no muito, porque ele passou pelas duas coisas. Ele aprendeu a agradecer em todos os momentos, e que a gente possa ter esse coração grato também e agradecer a Deus independente da situação. E foi isso que o Senhor falou comigo. Foi isso que o Senhor falou no meu coração e que eu tenho tentado viver todos os dias. Que independente da situação, independente dos problemas, eu sei que o Senhor é o nosso provedor, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos dá o pão de cada dia, é o Senhor que nos ajuda a vencer todos os dias, e que isso possa ser a nossa oração diária, né? Colocando o Senhor em primeiro lugar, colocando o Senhor como o nosso alicerce, o nosso porto seguro, e não temer as tempestades, porque sabemos que elas vêm, mas sabemos que Deus ele é fiel e justo, né? Para nos tirar de todas elas. Então, eu gostaria de estar orando pelos dízimos, pelas ofertas de vocês, que o Senhor Deus venha abençoar cada um de vocês, que o Senhor Deus venha prover onde necessita de provisão, que o Senhor Deus venha trazer um emprego àquele que está desempregado, que o Senhor Deus venha visitar hoje a conta bancária, a dispensa, principalmente, Senhor, o coração de cada um, Pai, que o Senhor Deus venha vasculhar, Senhor, o coração de cada um que aqui está, Pai, que o Senhor Deus veja realmente, Senhor, aonde está o coração de cada um deles, Pai. Senhor Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, de levar a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém.